Evangelho de Lucas 22. Versículo 31 até o 34. Vou fazer essa leitura. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Olha a palavra de Deus, como trabalha, como fala ao coração, falou ao coração de Pedro, fala ao nosso coração. Esse texto fala em falar de Pedro é avisado. Pedro é avisado. Assim como a palavra de Deus ela é viva e fala ao nosso coração, cada vez que nós lemos a palavra de Deus, ou que nós lembramos da palavra de Deus, que nós sabemos que nós temos que ter a palavra guardada no nosso coração para não pecar contra o Senhor. Então nós temos a palavra não somente escrita, mas temos a palavra guardada no nosso coração. E quando nós temos essa palavra guardada no nosso coração, nós lembramos de versículo, lembramos da palavra do Senhor, da exortação do Senhor. E quando nós lembramos, ela está falando no nosso coração. Então nós precisamos dar ouvido. E nós vemos aqui nesse texto, então, que Pedro é avisado. Avisado de quê? Vamos pensar um pouquinho sobre esse ponto. Pedro é avisado. Jesus avisou a Pedro. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Olha a maneira como Jesus coloca essa palavra para Pedro, essa exortação. Quando ele fala Simão, ele repete 2 vezes. Fala Simão, Simão. É uma maneira amorosa. É como alguém está dizendo, para você ou para mim: fulano, fulano, tome cuidado. E Jesus disse assim para Pedro, então, com essa maneira de amor, mas exortando também ao mesmo tempo: você tome cuidado. E quem é essa? Tomar cuidado com quem? Um inimigo. Então a exortação da palavra de Deus para nós é esta: tome cuidado com o inimigo. Aí nós vamos pensar, mas o inimigo, Deus toma conta de nós, Deus nos abençoa, Deus cuida de nós o tempo todo, então nós estamos tranquilos, eu já sou um servo do Senhor. Então nós podemos pensar assim como Pedro também pensou, e falou: Senhor, estou pronto. Que é isso? Estou pronto não só para seguir o Senhor, estou pronto até para morrer por Senhor. Estou pronto, mas não estava pronto. Aí esse ponto que eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos nesta manhã. Quando ele diz aqui: eis que Satanás vos reclamou. Ele pediu permissão para Jesus. Eu quero peneirar Pedro. Eu quero peneirar ele. E um ponto importante que eu gostaria de estar frisando nesse momento é que Jesus, ele conhecendo
a vida de Pedro, conhecendo a fé de Pedro. Ele viu, ele tinha conhecimento e tem conhecimento da minha vida e da sua vida quando eu estou fraco. Ele viu na pessoa de Pedro que ele era fraco. Então ele intercedeu. O que ele diz? No versículo 32, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Se nós pegarmos esse ponto, somente esse ponto, nós lemos 4 versículos. Mas, se nós pegarmos esse ponto em que Jesus está cuidando da minha vida, da sua vida, intercedendo por mim e por você, para que a minha fé, pense nisso, para que a minha fé não desfaleça, não enfraqueça, que eu seja um crente triste, murmurador, um crente que prefere ouvir tantas coisas do que ouvir a voz de Deus, prefere tantas coisas do que estar em comunhão com Deus. Às vezes prefere ouvir tantas vozes do que ouvir a voz de Deus. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Me chamou bastante atenção essa sequência do versículo 32. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E a pergunta, quem era Pedro? Ele não era convertido? Se ele era discípulo? Sim, ele era convertido. Eu posso também, assim como eu também sou convertido, vocês são convertidos. Mas muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós estamos fracos, estamos desapercebidos. Estamos dando atenção para muitas coisas, mas não estamos dando atenção suficiente para aquilo que é o melhor, que é a palavra de Deus. Ele diz então, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E quando ele diz essa palavra, quando te converteres, é porque Pedro não tinha experiência. Ele ia passar por provações, como nós sabemos, passou por provações, muitas provações, perseguição. E nós podemos dizer que, olha, eu estou firme no Senhor, é quando a perseguição vem e você não se afasta. Quando a perseguição vem e você continua firme, não é porque você é firme, mas porque você crê em um Deus que te sustenta. Fortalece os teus irmãos. E se nós olharmos, irmãos, para as cartas de Pedro, a primeira carta, ele começa falando para que as pessoas tenham, incentivando para as pessoas terem motivo. Siga Deus, persevere na fé, sigam firmes na fé. Depois nós vemos na segunda carta, ele muda um pouco o foco de olhar sim para Deus, mas olha, as provações que vocês estão sentindo, não estranhe o fogo ardente que está no meio de vós. Não estranhe, mas é para que você se firme mais. Não estranhe as provações, que isso é para você ficar mais forte. Para aquele que não entende, muitas vezes a provação é um sinônimo de derrota, de destruição. Mas para nós, quando nós sentimos a mão de Deus pesando sobre a nossa vida, o que nós fazemos? Nós buscamos mais a Deus. E quando nós buscamos, nós somos mais fortes. O apóstolo Paulo diz que quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Você pode estar fraco fisicamente, mas espiritualmente você tem que estar com seus músculos fortes. E para nós termos os nossos músculos fortes, e eu creio que todos nós sabemos, os nossos músculos
físicos, nós precisamos de alimento sólido, balanceado, tudo que precisamos. Mas o alimento espiritual fortalece os nossos músculos espirituais, a nossa fé, a nossa esperança. Nós não olhamos somente para o que está ao nosso redor, mas nós olhamos para o alto, olhamos para Jesus, temos um objetivo. No versículo 33, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Olha, aquilo que eu já falei no início, Pedro achava que estava pronto. Ele responde para Jesus, ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo. Essa resposta pode acontecer com a minha vida, com a sua vida. Senhor, eu estou tanto tempo na igreja, eu conheço a Bíblia, estou forte. Mas Jesus conhece o nosso coração. Às vezes nós pensamos que estamos fortes. Então, podemos estar fortes, graças a Deus. Mas a palavra de Deus para nós nessa manhã é aviso. Pedro é avisado, eu estou sendo avisado, cada um aqui está sendo avisado nesta manhã. No versículo 34, mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Vamos parar e pensar um pouquinho nessa palavra. Pedro negou que conhecia Jesus. Vamos pensar um pouquinho sobre a nossa vida. Às vezes nós podemos negar que conhecemos Jesus, que servimos a Jesus, não em palavras somente, mas podemos negar em ações, podemos negar em pensamento. Nós acabamos de ver aqui que Jesus conhecia o íntimo do coração de Pedro. Você vai negar 3 vezes que me conhece. Aquele que diz, que se dizia que estava pronto. Estou pronto para ir contigo, aonde quer que o Senhor vá. De repente, nós conhecemos o acontecido, a história, que ele foi ficar lá de longe, junto com aquelas pessoas que zombavam de Jesus, e ele negou. Isso só nós vemos também que Pedro chorou amargamente quando Jesus olha para ele. Ele lembrou do que ele tinha falado. E nós podemos ver, então, que Pedro pôde falar, inclusive, como acabei de citar, das suas cartas, falando para os irmãos buscarem a Deus, ser firmes, ser fortes, não estranhar as tribulações, o fogo no meio deles. E para nós concluirmos, tudo isso que nós aprendemos nessa manhã, muitas vezes nós podemos ser assim como Pedro. Nós precisamos então buscar a Deus, orar e vigiar. Pedro se achava forte, não acreditando nas advertências de Cristo. Por si só, somos muito fracos, temos a certeza disso. E eu creio que cada um que está aqui pensa da mesma maneira. Por si só, nós somos muito fracos. Mas o Deus forte que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, que nos fortalece dia a dia. Só com a graça de Deus venceremos. Um ponto para a nossa reflexão.
Quantas vezes Satanás nos pega desatentos, sem nossa armadura? Nós estudamos sobre a armadura de Deus, estamos estudando sobre a armadura de Deus, e nós vemos que, aprendemos que a armadura de Deus é a nossa comunhão com Deus. A espada, você levou a sua espada? Cadê a sua espada? A espada é a Bíblia. O que é a Bíblia? É a palavra de Deus. Mas só a Bíblia, ela vai resolver a nossa situação? Não. O que vai resolver a nossa situação é a comunhão. Então a nossa armadura é a nossa comunhão, é o próprio Jesus na nossa vida, o próprio Jesus reinando no nosso coração. Quantas vezes, ao olharmos para trás, pensamos, quem já não passou por isso? É alguma coisa que aconteceu na sua vida, cada um pense, alguma coisa que aconteceu que não foi bom. Você tem lembrança, às vezes, tem coisa que a gente tem lembrança, que a gente tem até vergonha, fala, puxa vida, por que eu fui fazer isso? Não devia ter feito. Eu tão conhecedor, né? Assim como Pedro, por que eu fui fazer essa burrada, essa besteira? Né? Porque não vigiei e não orei. Essa é a resposta. Não vigiei e nem orei. Nós sabemos o que é orar. É falar com Deus? Não só isso. É estar em comunhão com Deus. E vigiar? Vigiar-se é aquela pessoa cautelosa, aquela pessoa que sempre está em comunhão, está olhando, analisando, aquele que vigia. Vigiar. Então nós podemos se livrar de muitas coisas quando nós vigiamos. Pedro, ele estava sendo uma pessoa naquele momento que não vigiava. Achava que as coisas estavam tudo correndo certo. Jesus não falhou quando o diabo peneirou os discípulos. E nós lembramos lá de Judas, né? Quando Satanás entrou no coração de Judas também, um dos discípulos. O que os discípulos estavam fazendo? Está lá no versículo 46. Se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ler aí. Nós já vamos concluir. O versículo 46 desse mesmo capítulo 22. Vamos ver o 45 e o 46. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós vemos aqui a resposta. Eles estavam dormindo. Então eles não estavam vigiando. Quem está dormindo está vigiando? Não, não está. Eles estavam dormindo. E Jesus então ele diz, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Em outras palavras, para que o inimigo não ache brecha na sua vida. Não acha brecha. Nós não temos nenhuma dúvida que Jesus, ele intercede por nós para que Ele sabendo da minha fragilidade, Jesus intercede por nós, cuida de nós. Mas assim como ele alertou Pedro, ele alerta a mim e a você, para nós vigiarmos, orarmos, estarmos sempre em comunhão com Deus. Que Deus possa estar nos abençoando, que essa palavra, essa reflexão seja para nós motivo na nossa vida para o engrandecimento de Deus. E nós damos graças a Deus por tê-lo, a palavra de Deus que nos exorta. Se não fosse a palavra do Senhor, como seria nossa vida? Nós temos o norte, e é ela que é a regra, de fé e de prática. Que Deus nos abençoe e conforte cada um de nós, fortaleça a nossa fé, para que nós prossigamos. Eu sempre penso,
sempre eu uso essa palavra e tenho essa certeza que aquele que começou a boa obra em nós, aquele que começou a boa obra na minha vida, aquele que começou a boa obra em sua vida, restaurando, tirando você lá do lamaçal do pecado, da incredulidade, do não conhecimento de Deus. Talvez nós possamos ser uma pessoa boa aos olhos dos outros, mas se não tem conhecimento de Deus, ou melhor, não tem Jesus no coração, ele não vai ser salvo. Ele precisa de Jesus, ele precisa ter Jesus. E nós, pela graça de Deus, temos a palavra de Deus, o Espírito Santo, que toma conta da nossa vida a todo momento. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar assim, encerrando essa primeira parte da nossa devocional. Pai Santo, Pai amado, nós rendemos-te graça por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Rendemos-te graça pela Tua palavra, Senhor. Rendemos-te graça, Senhor, pelo Teu cuidado, porque o Senhor intercede por nós a todo momento. O Senhor conhece a minha fragilidade, conhece a fragilidade de cada um dos irmãos aqui, conhece os pensamentos nossos, as intenções do nosso coração. E pedimos, ó Deus, que o Senhor venha trabalhar, limpar de nós, tirar de nós tudo empecilho, tudo aquilo que não é bom para o nosso crescimento. Nos ajuda, Senhor, a ser sal, a ser luz. Nos ajuda, Senhor, a testemunhar de Ti. Nos ajuda, Senhor, a falar do Teu amor para outras pessoas. Dá-nos sabedoria. Nos ajuda, Senhor, a vigiar. Em nome de Jesus, nós oramos com perdão dos nossos pecados. Amém.